Ao longo de 2000 anos da história do Egito, ninguém foi como ele. É o maior dos maiores, o faraó dos faraós. Em criança, já sonhava ser soberano. Ele, sem qualquer ajuda, iria governar o país do Nilo. Colocou a si próprio metas sobre-humanas. Ninguém seria capaz de derrubar as suas estátuas. Quis chegar mais longe do que todos os outros e até pretendeu superar os construtores das pirâmides. Combateu na mais famosa batalha travada pelos egípcios e assinou o primeiro tratado de paz do mundo. Desejava ser imortal e ordenou a construção de monumentos para a eternidade. Quis dirigir o destino do seu povo para sempre. Governou durante mais tempo do que todos os seus antecessores e só aos 90 anos é que ocupou um lugar ao lado dos deuses. Ramsés, o preferido dos deuses. O seu sonho de infância tornou-se realidade em 1279 a.C. Tinha todo o Egito a seus pés. Era o senhor das duas coroas, o Horus de ouro. Teve uma longa vida e alcançou grandes triunfos. Foi rei do Alto e do Baixo Egito. Os sacerdotes proclamaram-no rei na sala do trono do palácio e ungiram-no com os óleos sagrados. A partir desse momento, governou mais de 1000 sacerdotes em todo o país. Eles, tal como o faraó, eram os servos dos deuses que regiam o destino do Egito. Os sacerdotes, que poderiam ter sido a ruína do preferido dos deuses, coroaram-no com a coroa do Alto e do Baixo Egito. Ramsés tornou-se o amo do mundo com apenas 25 anos. Era uma criança quando me tornei governante. O Todo-Poderoso ofereceu-me o mundo inteiro quando eu ainda não tinha nascido. Sou descendente do Deus Ra, que me criou e educou. Foi com este discurso dirigido aos seus vassalos que Ramsés invocou as suas origens divinas. Este é o seu nome em hieróglifos. O disco solar é o símbolo do Deus Ra. A figura do garoto representa nascer, gerar. E o junco quer dizer a ele. Assim sendo, Ramsés significa Ra gerou. O Deus Falcão vigia atentamente a criança e, de acordo com a lenda, anuncia que o príncipe herdeiro se tornou rei. Foi assim que Ramsés descreveu a sua infância. Segundo ele, foi escolhido para governar pela providência. A publicidade era boa, mas a realidade era diferente. Ramsés cresceu numa época em que o Egito era próspero e florescente. O país não estava ameaçado por qualquer guerra. O avô havia seguido a carreira militar e mais tarde fundara a dinastia cujo poder foi consolidado por Seti I, o seu pai. Inicialmente, Ramsés não era o herdeiro da coroa. O faraó só o nomeou como tal quando ele tinha 22 anos. Até aí, viveu no harém do pai com os outros filhos. No entanto, o garoto só sonhava com o dia em que governaria o Egito e, tal como o Falcão, sobrevoaria o país do Nilo para o proteger. Assim que subiu ao trono, começou imediatamente a apagar as marcas dos seus antecessores em todos os templos e, sobretudo, as do rei herege Akhenaton. Akhenaton tinha fundado a primeira religião monoteísta do mundo e defendia que só Aton, o Sol, devia ser considerado Deus. Akhenaton e a esposa, Nefertiti, desencadearam uma revolução religiosa. O governo deste faraó herege durou 13 anos. O seu fanatismo afastou-o do povo e o império ficou à beira do abismo. O faraó só se interessava pelo seu deus Aton, que venerou num hino exageradamente adulador. Antes de mudar a nova capital para Tel al-Amarna,
Akhenaten mandou derrubar as estátuas do deus imperial Amon, fechou o templo de Karnak e dispensou os sacerdotes. Destruiu milhares de metros cúbicos de veneráveis construções de pedra. Após a morte prematura de Akhenaton, a calma foi rapidamente restabelecida e tanto Amon como os sacerdotes retomaram os seus lugares. Como poderia sobreviver um culto que tinha roubado o poder aos servos do Deus Nacional? Durante quase 1000 anos, o seu templo de Karnak tinha sido o centro religioso do país. Seti I iniciou a restauração do conjunto. No entanto, foi Ramsés quem levou a cabo um gigantesco plano de construção, o qual nunca foi superado por qualquer outro faraó. No primeiro ano do seu reinado, a sua primeira tarefa foi nomear um novo sumo sacerdote. O faraó serviu-se da sentença do oráculo para impor o seu candidato preferido, Nebu-Enanef. Conta a lenda que Amon só deu o seu consentimento quando, na festa anual de Opet, foi pronunciado o nome de Nebu-Enanef. Antes de ser nomeado, Nebu-Enanef não era sacerdote de Amon, nem sequer pertencia ao templo de Karnak. E é evidente que, com esta decisão, Ramsés criou muitos inimigos. Em sinal de gratidão, Nebu-Enanef mandou gravar nas paredes do seu túmulo estas palavras de boas-vindas ao faraó. Deves ser o primeiro profeta de Deus, e sob o teu selo deverão estar o seu tesouro e o seu celeiro. Deves ser a voz principal do seu templo, e todos os seus tesouros devem estar sob o teu comando. Só com a conclusão da grande sala de Karnak é que Ramsés deve ter garantido a sua imortalidade. Uma floresta de 134 colunas, cada uma das quais com 15 metros de altura. Uma obra de arquitetura que não parece ter sido realizada pelo homem. No entanto, isso não foi tudo. Este faraó foi movido por uma verdadeira ânsia de construção e encheu o país de templos. Partindo da antiga capital, Mênfis, e ao longo de mais de 1000 quilómetros, Nilo acima, mandou construir ou ampliar cidades sagradas. Chegou até Abu Simbel, na Núbia, já para além da fronteira do Egito. O cultivo de cereais estendia-se ao longo do Nilo. O celeiro do Próximo Oriente não alimentava só os egípcios, pois por várias vezes os excedentes da produção serviam para matar a fome das populações vizinhas. Se a cheia anual ocorria pontualmente, os camponeses podiam levar a água para campos que ficavam no nível superior e assim ampliar a área cultivável. As cheias depositavam fertilizantes nos campos, uma dádiva natural que garantia 3 a 4 colheitas por ano. No entanto, se não havia cheias durante vários anos seguidos, os celeiros ficavam vazios e a população passava fome. Os egípcios também usavam as algas do Nilo para obterem o adobo para as suas casas, pois essa massa úmida secava rapidamente ao sol. Mesmo os palácios de pessoas importantes eram construídos com este material perecível. A pedra estava reservada para os monumentos, que deviam ser eternos. Os templos, as estátuas e os túmulos dos faraós. Só para a pirâmide de Quéops foram cortados 2 milhões de blocos de pedra. No entanto, Ramsés propusera-se ultrapassar a fama dos construtores destes gigantescos monumentos. E, de facto, as gerações posteriores chamaram-lhe o Grande. Como mandava a tradição, treinou-se desde pequeno no uso das armas, mas foi ele que se auto-intitulou General Invencível. Imagens de prisioneiros de guerra, gravadas nas paredes dos templos, glorificam vitórias e conquistas. Quando Ramsés assumiu o poder, os povos vizinhos do Egito tiveram que passar a pagar tributos. Só um pequeno país a norte da Palestina é que não foi submetido. As campanhas militares foram bem-sucedidas e os soldados veneraram o soberano, chamando-lhe protetor do Egito e domador dos estrangeiros. A seguir, atacou os hititas. Há várias gerações que os egípcios mantinham um conflito militar com eles.
No 5º ano do seu reinado, o jovem faraó quis expulsar para sempre esse odiado inimigo do Próximo Oriente. Ramsés saiu de Mênfis com 4 divisões e 20.000 homens. Os 5.000 carros de guerra eram a espinha dorsal do exército. Estes carros, puxados por cavalos, tinham 2 rodas e eram muito rápidos. A sua equipagem era formada pelo condutor, que também agarrava um escudo, e por um guerreiro. Perto da cidade de Kadesh, na atual Síria, teve lugar a famosa batalha que ficou narrada em documentos de ambas as partes. Um verdadeiro espetáculo. Pela primeira vez, um confronto entre um rei egípcio e outro hitita. Venci-os a todos e sozinho, pois a minha infantaria e os meus carros de guerra tinham-me abandonado. É o que consta da afirmação do faraó. Embora seja preciso dizer que Ramsés não esteve completamente sozinho, é verdade que lutou corajosamente em desvantagem numérica. Muatalis, o lendário rei hitita, montou uma emboscada a Ramsés e isolou-o do resto do seu exército. Mas no último momento, as tropas egípcias avançaram e libertaram o faraó, que saiu ileso. Perante o perigo de uma nova ofensiva do exército de Muatalis, que tinha o dobro dos homens, os egípcios recuaram. Através de uma propaganda sem precedentes, Ramsés transformou a derrota em vitória. Mandou esculpir a batalha em muitos templos e fez-se representar como o grande vencedor. De acordo com a ideia em vigor nessa altura, era imprescindível que o faraó derrotasse o inimigo. Não obstante, a sua intuição política permitiu salvar o exército da destruição total e, anos mais tarde, assinou com os hititas o primeiro tratado de paz da história. Como grande diplomata que era, casou-se com uma das filhas do rei hitita. É isto que está documentado no seu templo funerário, o Ramseun. Livre de problemas bélicos, Ramsés dedicou-se à sua paixão pelos monumentos. Ele também foi o faraó do Êxodo, da fuga dos judeus do Egito. O Antigo Testamento fala das tribos de Israel, que tinham emigrado algumas décadas atrás. Então, um novo rei governou no Egito e disse assim: "Sabei que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Devemos controlá-lo com inteligência." E nomearam tiranos que os sujeitaram a trabalhos forçados. Foi dessa maneira que construíram as cidades de Piton e de Ramsés para o faraó. O faraó construiu no delta do Nilo a cidade de Pi-Ramsés, com o objetivo de a tornar sede do seu governo. Uma cidade magnífica que substituiu Mênfis como capital. Foram os seus soldados que se afogaram no Mar Vermelho quando perseguiam os israelitas? Foi o grande Ramsés que negociou com Moisés, segundo a Bíblia. A única vez que o nome de Israel aparece nos textos egípcios não fornece qualquer ajuda para a datação do Êxodo. Nesta estela, Merneptah, filho e sucessor de Ramsés, glorificou os seus triunfos sobre a Líbia e Gaza. Mais abaixo podemos ler: Israel está em pousio e não tem cereais. Portanto, nessa altura, havia uma tribo chamada Israel que vivia na Palestina. Falta esclarecer se os seus membros eram aqueles que se refugiaram no país do Nilo. Ramsés o Grande via-se a si próprio como um governante divino. Mandou esculpir na rocha de Abu Simbel figuras colossais com 20 metros na altura, imagens idealizadas de si próprio, propaganda em pedra. No entanto, isso não lhe chegava. Dedicou um segundo edifício de culto à sua grande esposa real, Nefertari. Com isso, o faraó promoveu a sua querida esposa à categoria de deusa em vida. É evidente que foi uma grande provocação para os sacerdotes conservadores. Uma coisa destas só tinha acontecido uma vez. A escolha do local para o templo, na longínqua Núbia, onde ficavam as minas de ouro do Egito, não foi casual. Os antigos egípcios acreditavam que determinadas constelações de estrelas libertavam forças cósmicas com as quais o faraó podia rejuvenescer e tornar-se imortal. Já na antiguidade, as pessoas davam muita importância ao movimento das estrelas. Chegavam mesmo a organizar toda a sua vida em função delas. Os arquitetos de Abu Simbel sabiam de astronomia e astrologia. Nenhuma outra construção do Egito ligou de maneira tão evidente a concepção de uma ordem cósmica com a monarquia. Na sala do grande templo,
Ramsés aparece 8 vezes com os ornamentos de rei, uma garantia das cheias anuais e, portanto, da riqueza do país. 2 vezes por ano, os raios do sol nascente, o símbolo do renascimento e da renovação, penetram 64 metros no templo e iluminam os deuses Amon, Ra e, no meio destes, o divino Ramsés. Isso acontece exatamente nos 2 dias mais importantes do calendário egípcio. O dia 20 de outubro, quando começam as sementeiras, e o dia 20 de fevereiro, quando começam as colheitas. Fosse em Abu Simbel, em Karnak ou noutros templos do país, em todos os sítios foram muitos os sacerdotes que trabalhavam em nome dos deuses e do seu faraó. Ele também era venerado como um deus que governava provisoriamente o país e que depois, após a sua morte, regressaria ao paraíso. Assim sendo, o governante manteve uma relação exclusiva com os restantes deuses. Como seu primeiro sacerdote, teve que assegurar o favor dos deuses, mediante cerimónias sagradas e sacrifícios de incenso, comida e bebida. De facto, em cada um dos templos, o faraó delegou funções num eleito, que ele podia nomear e também destituir. Para Karnak, Ramsés escolheu Neb-uenanef. Este, o sacerdote de mais alto grau, o primeiro profeta de Amon, era o representante do faraó no culto. Comandava centenas de sacerdotes e milhares de funcionários, organizados numa rígida hierarquia. Nos templos havia muito trabalho. Havia cerimónias rituais 3 vezes ao dia. E também era preciso limpar e conservar os edifícios e administrar os bens. Os empregados eram pagos com as receitas públicas. O serviço no templo era considerado um trabalho bem pago. Todos os sacerdotes tinham de cumprir as regras de pureza espiritual através de purificações no lago sagrado e da depilação de todo o corpo. Usavam roupa de linho e sandálias e tinham que respeitar regras muito rígidas. No entanto, os homens santos não eram obrigados a viver isolados, mas o grande sacerdote raramente era visto fora das muralhas do seu templo. Em 1248 a.C., a alegria enchia as ruas de Tebas. Dentro de poucos dias, Ramsés iria celebrar a sua primeira festa sede, um importante acontecimento na vida do povo. Após 30 anos de mandato, toda a gente estava autorizada a celebrar a renovação simbólica das forças do faraó idoso. Até correu o boato de que o grande sacerdote estaria presente na festa. Todos o queriam ver, pois desempenhava um papel muito importante nesta celebração. Iriam os deuses reafirmar o faraó, tal como o tinham feito quando ele foi coroado? Em tempos mais recuados, os sacerdotes haviam eliminado reis que tinham perdido as forças. Mas Ramsés podia confiar em Neb-uenanef. Este homem que mexia os cordelinhos do poder religioso era-lhe fiel. Na sede do grande sacerdote, no gigantesco templo de Amon, em Karnak, este faraó, com a mania da construção, tornou realidade o seu sonho arquitetónico, o seu conceito de si próprio como governante divino. O santuário havia sido fundado quase 1000 anos antes. Todos os reis mandaram construir monumentos nele e gravar na pedra os seus nomes e façanhas. E cada um deles tentou superar os seus antecessores. Contudo, nenhum deles o conseguiu como Ramsés. Ele governou durante 67 anos e celebrou 14 vezes a festa sede do rejuvenescimento. Centenas de milhares de trabalhadores serviram-no em todas as províncias do Império. Chegou até nós um discurso do rei. Ó vocês, trabalhadores, eleitos, fortes, de mãos calejadas, que haveis levantado para mim monumentos sem fim. Ó vocês, árduos trabalhadores, que nunca se cansam e que cumprem o vosso trabalho com grande esmero. O meu desejo é poder manter-vos bem, para não vos perder. Até essa altura, nunca se tinha ouvido algo parecido da boca de um faraó. Ramsés tinha motivos para elogiar os homens. Nenhum outro rei é recordado por obeliscos tão impressionantes. Nenhum outro mandou construir tantas agulhas de pedra, tantos arranha-céus da antiguidade. Tinham de chegar ao céu, pois no seu vértice, antigamente banhado de ouro, devia descansar o próprio Deus Sol. Um único obelisco exigia mais de 1000 toneladas de granito das pedreiras de Assuão.
Um grande enigma para os arqueólogos é a maneira como os antigos egípcios conseguiam realizar esta tarefa quase sobre-humana com as ferramentas simples do seu tempo. Primeiro, abriam poços fundos para se certificarem da qualidade da pedra. Depois, limpavam as faces, picando-as pacientemente com pesados martelos de dolorito, que é mais duro do que o granito, 5 milímetros por hora. Quando a pedra abria fendas ou partia, perdia-se todo o trabalho. Várias centenas de homens tinham que martelar em uníssono para sacar da montanha os monolitos com mais de 30 metros de altura e poli-los. Tudo isso em apenas 7 meses. Depois de suportar o longo e difícil transporte até um dos templos, o monolito era levantado e esculpido. Uma obra-prima para venerar o faraó, para homenagear os deuses e para deleitar o povo. Depois da invasão napoleónica em finais do século XVIII, os franceses saquearam o país do Nilo. Mesmo o mais bonito obelisco de Ramsés, situado na entrada do templo de Luxor, foi mandado para Paris. Atualmente encontra-se na Praça da Concórdia. Só 2 das 6 estátuas colossais do faraó ficaram intactas. Mas há milhares de anos, o grande governante do Nilo também se tornou ladrão para poder estar presente em todos os santuários. Até o seu próprio pai foi sua vítima. Ramsés fez o mesmo que os seus antecessores. Usurpou-lhes os monumentos, ou melhor, apoderou-se deles. Para isso, mandou os seus artesãos a todos os cantos do país e ordenou-lhes que apagassem os nomes antigos e escrevessem o seu. Isso obrigou-os a aprender uma nova técnica. Até essa data, os hieróglifos sobressaíam da superfície e formavam um baixo relevo. A partir daí, os signos passaram a ser esculpidos em profundidade na pedra. Este tipo de relevo, chamado oco ou inciso, era muito mais fácil de elaborar que o baixo relevo. Assim, em pouco tempo, deixou o seu cunho por todo o império. A sua ambição aumentou desmesuradamente. O faraó queria sobreviver no tempo através dos seus monumentos. É exatamente a mudança da técnica de elaboração dos relevos que revela ao observador experimentado os casos de usurpação, pois, devido à pressa, deixaram muitas vezes fragmentos dos nomes e títulos reais antigos. Os artesãos trabalhavam à pressa e nas suas inspeções o faraó nem sempre descobria todos os erros. Para ele, só contava uma coisa: o seu nome tinha que ser imortal. A partir da cidade de Pi-Ramsés, os seus monumentos estendiam-se ao longo do Nilo, como pérolas de um colar. Há que referir que quanto mais este rei insaciável engrandecia a sua fama à custa da construção de mais templos, mais aumentava o poder dos sacerdotes que administravam o património sagrado. Ele sabia que os bens do templo estavam livres de impostos, ou seja, que todos os lucros iam para os deuses e, por isso, para os seus servos. Nem o próprio faraó tinha acesso a eles. Qual era a sua ideia? O seu único desejo era tornar-se um deus. No 23º ano de mandato, o grande templo de Abu Simbel estava prestes a ser concluído. Segundo narram as fontes, Ramsés dedicou a Amon e ao deus Sol Ra-Arakti, que resplandecia de alegria por tal facto. No centro da fachada, uma imagem do deus. À primeira vista parece uma cena sem importância, mas foi aqui que Ramsés se auto-homenageou. Isto porque o disco solar, o cetro na mão do deus e a figura da deusa Maat significam Uzer-Maat-Ra. Isto é, a lei justa de Ra é poderosa. Foi este o nome com que Ramsés subiu ao trono e foi com ele que se autodesignou Deus Solar. Cada uma das 4 estátuas colossais também tem o seu próprio nome divino: Ramsés, Sol dos governantes, governante dos 2 países, o preferido de Amon e o preferido de Aton. Cada figura representa um aspecto divino do faraó. Por último, Ramsés mandou colocar a sua figura no altar entre os principais deuses do país. Os escultores tiveram que o colocar perto de Ptah e Amon, ao lado de Ra. Com isso, tornava-se imortal.
Nas paredes do templo foram representados os seus primeiros 45 filhos legítimos. O soberano também queria cobrir a família com a sua glória. Aos pés do faraó, a sua favorita, Nefertari. Palavras bonitas descrevem-na como princesa, senhora do encanto e graciosa cantora. Tudo o que pedir, ser-lhe-á concedido. Ela não era apenas uma das 7 principais esposas do rei, mas indiscutivelmente a sua preferida. No harém do esposo viviam as mais bonitas damas do Egito e as filhas de príncipes estrangeiros. A casa das mulheres estava à disposição delas, dos seus filhos e de todas as mulheres das suas famílias. As mulheres menos importantes só apareciam em público quando davam à luz um herdeiro ao trono, ou quando eram levadas a tribunal acusadas de conspiração. As estrangeiras eram tratadas praticamente como reféns. Política de casamento por razões de Estado. Desse grupo, só a filha do rei hitita partilhava com Nefertari o título de Grande Esposa Real. Era assim que estava estabelecido no contrato de casamento. Nefertari concebeu para o esposo um primogênito, mas que morreu antes do pai. Há muitos indícios que provam que ela desempenhava um importante papel oficial ao lado do marido. Nefertari, pela qual o sol brilha. É isto que consta na dedicatória do seu templo em Abu Simbel. 2 figuras do faraó e, no meio delas, uma da sua esposa favorita decoram a fachada. O santuário é dedicado a Hathor, a deusa do amor e da música. E com isso também a Nefertari, pois ela personifica Hathor. A dama divina agarra um cistro, uma espécie de roca, e uma planta de papiro. Nas colunas da sala, cabeças de grandes dimensões de Hathor com o seu penteado típico. E o ponto culminante, a coroação de Nefertari pelas deusas Hathor e Ísis, uma cena única reservada ao faraó. Durante 25 anos, a mais bonita, tradução do seu nome, permaneceu ao lado do grande Ramsés. Depois, a morte separou o casal real. Aparentemente, Nefertari seguiu o caminho para o além pouco depois de o faraó lhe ter consagrado o templo rupestre de Abu Simbel. Antes de ser sepultado, o cadáver tem que ser preparado para a eternidade. Para isso, são precisas muitas substâncias aromáticas e conservantes. Conforme os antigos egípcios acreditavam, só um corpo intacto conseguia sobreviver no além. Ao longo dos séculos, tornaram-se mestres da mumificação. Este processo laborioso e dispendioso era realizado por embalsamadores experientes. Existiam regras muito estritas. Primeiro, limpava-se o morto e depois, através de um pequeno corte, extraíam-se os intestinos e os órgãos internos da cavidade abdominal. Eram limpos, secos e guardados em recipientes especiais. Às vezes, voltavam a ser colocados no corpo. Só o coração, considerado sede dos sentimentos, do pensamento e da compreensão, permanecia no seu lugar original. O cérebro também era extraído com um gancho introduzido pelo nariz. O crânio era posteriormente cheio com resina líquida ou qualquer outro material. Só então se iniciava o processo mais importante, a desidratação. O cadáver ficava durante 70 dias em sal de sódio, que absorvia os líquidos dos tecidos e travava o processo de decomposição. Por fim, untava-se o corpo com substâncias aromáticas muito caras e era enfaixado com gases de linho. Para entrar no além, o coração tinha que ser leve como uma pena. Todos os factos tinham que ser justificados no julgamento final. Anubis, com cabeça de chacal, guardião do mundo subterrâneo e deus dos embalsamadores, comparava o peso do coração com o da pena da verdade. Tinha que ser leve como uma pena e nem sequer podia ter o peso do mais leve pecado. Se a balança não ficava equilibrada, o coração era devorado por um monstro. Ao pecador,
restava apenas a morte eterna, ao passo que o justo era recompensado com a vida no além. Foi com a máscara de Anubis que Ramsés acompanhou a sua querida esposa. Foi ele próprio que realizou à entrada da câmara mortuária o último ritual, a abertura da boca. Tocando nos órgãos dos sentidos e queimando incenso, devolvia-se simbolicamente o cadáver à vida. Os artistas fixaram este momento para sempre no seu túmulo. Nefertari podia voltar a comer, beber e falar. Este ato sagrado devolvia-a à vida, condição para a existência no além. Em todo o Egito, e desde sempre, o caminho para o além iniciava-se com a travessia do Nilo. Este separava o reino dos vivos, a leste, do dos mortos, a oeste. A procissão desenrolava-se segundo regras estritas. Só depois de ter cumprido exatamente todos os ritos do enterramento é que o defunto podia entrar no reino dos mortos. Bem-aventurada sejas, bem-aventurada sejas. Repousa em paz, repousa em paz. Para o oeste, para o oeste. Os sacerdotes recitavam incessantemente a saudação de boas-vindas de Osíris. O Senhor do Além concedia a continuação da vida após a morte. Deves dirigir-te rio abaixo no barco da noite e deves ir pela corrente acima no barco da manhã. Que Osíris te conceda milhões de anos. Tal como as pessoas são enterradas ao oeste, também o Deus Sol, Ra, envelhecido após a sua jornada pelo céu, entra no reino dos mortos pelo lado ocidental do horizonte, onde se vai juntar a Osíris. Durante as 12 horas da noite, Ra percorria no seu barco o mundo subterrâneo e despertava os mortos, os seus habitantes. Pela alvorada, o rejuvenescido sol da manhã reaparecia no céu, a leste, com novas forças. Todas as noites, muitas fórmulas mágicas evocavam a renovação de Ra. Os homens levavam para o túmulo estas orações retiradas do livro do mundo subterrâneo. Este ritual também está documentado na última morada de Nefertari. Outras cenas representam-na a oferecer sacrifícios. Os deuses gostam do vinho que a dama real lhes oferece. Tal como os homens, também eles precisam de se alimentar regularmente. No princípio deste século, um arqueólogo italiano descobriu o bonito túmulo no Val das Rainhas. Havia sido brutalmente saqueado, a múmia desaparecera e as pinturas estavam deterioradas. Só há pouco tempo foi totalmente restaurado e agora as cores brilham com um novo esplendor. Os melhores artistas do Antigo Egito eternizaram a beleza e a graça da mulher que Ramsés tanto amou. E não é certamente por acaso que Nefertari se parece tanto com as deusas representadas. Através destas pinturas, foi definitivamente introduzida no Círculo dos Imortais. Talvez a grande esposa real tenha ganho mais de 3.000 anos a jogar ao Senet. Para os antigos egípcios, o Senet era um passatempo muito popular na vida cotidiana. No entanto, quando foi representado num túmulo, ganhou importância sagrada. Na sua viagem através do Reino dos Mortos, o jogador tem que passar por diferentes etapas do mundo subterrâneo. Algumas casas podem ser perigosas, mas quando se ganha uma partida, alcança-se a eternidade. Se acreditarmos naquilo que dizem as inscrições do seu túmulo, a bela Nefertari tinha muita sorte ao jogo. Em 1988, uma descoberta espetacular no Val dos Reis fez com que o nome de Ramsés o Grande voltasse a aparecer nos cabeçalhos da imprensa mundial. Durante uma investigação de rotina, o arqueólogo norte-americano Kent Weeks encontrou a entrada para um túmulo. Era o primeiro que dava acesso às câmaras interiores. Até à data, trata-se da maior instalação deste tipo alguma vez descoberta. Foi aqui que Ramsés enterrou os filhos, o faraó que amava a monumentalidade. Ainda vão ser precisos muitos anos até que os investigadores consigam retirar tudo. Talvez até encontrem as múmias dos mortos ou um corredor secreto que conduz ao túmulo do pai, que fica muito perto.
Em 1871, 100 anos antes, os irmãos Rasul andavam pelas montanhas ocidentais de Tebas. Quase todos os nativos ganhavam a vida a saquear túmulos. Escondido muito fundo, no final de uma fenda, descobriram um túmulo. Há milénios que ninguém entrava nele. Os sonhos destes homens pareciam ter-se tornado realidade. Havia caixas com figuras de mortos por toda a parte, inúmeras estátuas de deuses e amuletos. À luz da vela, ainda conseguiram vislumbrar vários sarcófagos. Os Rasul sabiam que não tinham entrado num túmulo vulgar. Era algo realmente especial. Havia demasiada joalharia valiosa, demasiados sarcófagos diferentes, demasiadas múmias juntas. Os irmãos decidiram não partilhar com mais ninguém este fabuloso tesouro. Nem com os seus vizinhos comentaram a descoberta. A família guardou o segredo durante anos. Só quando precisavam de dinheiro é que iam à montanha e retiravam uma peça do esconderijo. A época do turismo em massa ainda não tinha chegado. Mas naquele tempo já havia muitos viajantes interessados em arte que visitavam o país do Nilo. Os dois irmãos vendiam, uns atrás dos outros, muitos objetos de grande valor a preços irrisórios. E os viajantes levavam-nos para os seus países como recordação. Era um grande negócio. À medida que foram aparecendo cada vez mais joias e objetos funerários na América e na Europa, os arqueólogos começaram a interrogar-se acerca da origem de tão extraordinárias peças. Quase nenhum dos compradores sabia que tinha adquirido verdadeiras antiguidades com vários milhares de anos. A pista conduziu até Gurna, uma pequena aldeia na margem oeste do Nilo, perto do Vale dos Reis. Os seus habitantes viviam aqui em estreita vizinhança com a morte. Tinham construído as suas casas por cima de centenas de túmulos do tempo dos faraós. E os túmulos eram uma mina de ouro para as famílias da aldeia. Assim que a investigação se iniciou, ninguém falou. Todos arranjaram subterfúgios. Desde o princípio, a polícia suspeitava dos Rasul. Ameaçou-os com pesadas penas de prisão e interrogou-os duramente. Mas, nem mesmo assim, conseguiram sacar-lhes qualquer informação. Apresentaram-lhes as provas. De onde vinham estas joias? Mohamed Rasul foi cedendo aos duros interrogatórios. Confessou tudo e prometeu levar os polícias ao esconderijo do tesouro. E foi assim que ofereceu ao mundo um achado sensacional. Alguns cientistas acompanharam a polícia. Para surpresa de todos, o acusado não levou o grupo para o Vale dos Reis, mas sim mais para lá, para as rochas. Quando os homens entraram na gruta estreita, pensaram que estavam a sonhar. Que significavam todos estes sarcófagos no mesmo lugar? Quem os tinha levado para ali? E com que intenção? Os cientistas descobriram mais de 30 múmias. Era evidente que os mortos tinham encontrado uma segunda morada longe dos seus túmulos originais. Tal como as inscrições indicam, entre eles também havia túmulos de sacerdotes e sacerdotisas. Alguns sarcófagos simples de madeira estavam cobertos por longos textos. Grande parte do ouro, das joias e de outros objetos sepulcrais tinham sido roubados. Os arqueólogos nunca tinham visto nada parecido. Quando decifraram os nomes, ficaram surpreendidos. À sua frente repousavam 8 dos mais importantes faraós do Império Novo. Entre eles, Seti I e o filho, Ramsés, o Grande. Alguém tinha retirado as múmias dos faraós dos seus túmulos e havia-os protegido da destruição. Ainda seria preciso esperar mais cerca de 50 anos para que o mundo descobrisse a riqueza do túmulo, até então intacto, de Tutankhamon. Quem se atrevera a cometer tal profanação e roubar os tesouros dos faraós? Esse delito era castigado com a pena de morte. Ainda se conservam algumas declarações dos implicados. Numa delas, um pedreiro confessa: encontramos a múmia do faraó com muitos amuletos e joias de ouro. Tinha a cabeça coberta com uma máscara de ouro. Roubámos o ouro, os amuletos e as joias. Usei o mesmo sistema por várias vezes
para, juntamente com outros ladrões, saquear os túmulos de funcionários e de camponesas. E outro testemunhou: levámos os sarcófagos interiores, juntamente com outros restos, para uma ilha do Nilo, e à noite pegámos-lhes fogo. Nem sequer conseguimos imaginar quantos tesouros insubstituíveis perdeu a humanidade desta maneira. Uma grande quantidade de peças de ouro, amuletos, pulseiras e anéis foi violentamente destruída pelos ladrões. Retiravam sem escrúpulos as pedras preciosas das joias ricamente trabalhadas. Fundiam o ouro e vendiam-no no mercado. Nos 200 anos que se seguiram à morte de Ramsés, entre os processos por saque de túmulos, apenas encontramos um caso de profanação de um túmulo real. E coloca-se a pergunta: os ladrões vulgares tinham condições para localizar os esconderijos sagrados dos faraós? Até essa altura, por volta do ano 1000 a.C., o Vale dos Reis tinha permanecido intacto. Os túmulos eram muito bem vigiados e estavam perfeitamente protegidos dos intrusos. Os arquitetos tinham construído as moradas eternas dos reis nas profundezas das rochas, em locais isolados. Quase ninguém conhecia os acessos. No entanto, todos os 28 túmulos de reis foram saqueados no tempo dos faraós. Como é que isso pôde acontecer? Para um ladrão comum, era uma façanha impossível ultrapassar os inúmeros obstáculos e roubar os tesouros sem ser visto. Quem conseguiu entrar no Vale Proibido? Quem encontrou as câmaras seladas com os sarcófagos de ouro e as entradas secretas que, após a morte do faraó, tinham sido fechadas com grandes lajes de pedra? Só os membros de uma determinada classe social tinham o direito de entrar no local sagrado. Só eles conheciam os verdadeiros esconderijos e sabiam o valor dos objetos funerários. E só eles tinham tão poucos escrúpulos para se aproveitarem desse conhecimento: os próprios sacerdotes. Uma informação de época tardia, posterior à dinastia dos Ramsés, dá-nos a saber que as valiosas minas de ouro da Núbia se tinham esgotado e que a fazenda pública estava à beira da falência. Era a bancarrota. Umas cartas enviadas por um general ao seu fiel escriba em 800 anos antes de Cristo revelam a sua terrível suspeita. Talvez os descendentes dos servos dos deuses, aos quais Ramsés ajudou a acumular tanta riqueza e poder, tivessem roubado os tesouros do seu túmulo. Esses mesmos sacerdotes que conservaram e veneraram a memória do soberano divino em Karnak e em todos os templos do Egito. Também é possível que tenha sido o primeiro profeta de Amon, quem, levado pelo seu respeito pelos defuntos, depositou as múmias na gruta escavada na rocha, de maneira a que os corpos dos reis encontrassem a paz eterna. Afinal de contas, este homem era nada mais nada menos que o representante direto do seu faraó no culto prestado aos deuses. Após a confissão de Rasul em julho de 1881, os arqueólogos despejaram o esconderijo vigiados pela polícia. Apesar do calor insuportável e graças à ajuda de 200 ajudantes, conseguiram resgatar essa sensacional descoberta em apenas 2 dias. Os boatos acerca da existência de tesouros incalculáveis espalharam-se rapidamente, e isso fez com que os polícias receassem os roubos. Os faraós voltavam a navegar rio abaixo. As múmias foram levadas para o Cairo, e Ramsés o Grande voltou a ter o povo a seus pés, pois ao longo do rio foram milhares os egípcios que se prostraram à passagem do soberano imortal. Quase um século mais tarde, o incansável Ramsés empreendeu uma viagem ao estrangeiro, uma viagem extraordinária. Os investigadores franceses pretendiam arrancar-lhe o seu último segredo, e isso significava sujeitá-lo a cuidados médicos. Uma saudação de honra numa base militar em Paris. Sua Majestade chegou de avião e foi recebida com todas as honras. É evidente que este grande mestre da propaganda política
teria ficado encantado com esta publicidade, uma recepção real para o lendário dirigente. Em 1977, a múmia foi examinada e tratada num laboratório especialmente preparado para o efeito. Em pouco tempo, o ar úmido do museu fez aquilo que 3.000 anos de sono no deserto não haviam conseguido. O cadáver estava infestado por 89 tipos de fungos altamente tóxicos. A terapia consistiu em 9 horas de radiação de cobalto. O diagnóstico foi o seguinte: Ramsés tinha muita dificuldade em andar, pois a sua coluna vertebral apresentava graves lesões. Os embalsamadores haviam devolvido o coração à cavidade torácica e o crânio fora enchido com cera. Chegou aos 90 anos, media 1,73 m de altura e tinha o cabelo ruivo. Os mumificadores pintaram-lhe o cabelo de amarelo com henné. As mãos estavam tratadas e enfaixadas com o mais fino linho real. Sofria de uma grave esclerose e possivelmente morreu devido a uma intoxicação sanguínea provocada por um abscesso num dente cariado. Os cientistas redigiram um relatório com mais de 400 páginas acerca do homem a quem um dia chamaram governante do mundo. Sabemos quase tudo acerca dele. Contudo, falta ainda descobrir um segredo que levou com ele para o além. Quantas estátuas e amuletos de ouro, quantos leitos e tronos sumptuosos. É mais que certo que o grande Ramsés foi sepultado com uma riqueza que a nossa imaginação não consegue conceber. Até à data, Tutankhamon é o único faraó do Val dos Reis cujo túmulo foi encontrado intacto. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter ficou estupefacto quando abriu a câmara sepulcral. Vieram à luz do dia tesouros de uma beleza nunca vista, uma extraordinária quantidade de ouro. Quanto esplendor para um rei sem qualquer importância, que morreu aos 18 anos e que foi rapidamente esquecido. Era o herdeiro do trono de Akhenaton, o faraó herege de Amarna. Apesar de Tutankhamon ter renunciado à religião solar e ter restaurado os cultos antigos, Ramsés excluiu-o da lista de reis. Talvez por razões de Estado, ou talvez apenas por soberba. Não há dúvida de que nem os sacerdotes nem os salteadores de túmulos o procuraram. Durante milénios, Tutankhamon repousou tranquilamente entre as suas riquezas fabulosas para prosseguir a vida no além, escondido debaixo da areia do deserto. Só o sarcófago, de ouro puro, pesa mais de 100 quilos. Agora que foi descoberto em toda a sua radiante beleza, ganhou mais importância que Ramsés o Grande. Ele, que em vida não teve grande importância política como faraó, tornou-se depois de morto o símbolo do esplendor dos faraós. Passou a ser uma superestrela de ouro e pedras preciosas. Em contrapartida, Ramsés, que em vida esmagou os inimigos na poeira, que mandou colocar uma sobre outra milhares de toneladas de pedra em sua memória, após a morte, perdeu todo o esplendor que o rodeava. No entanto, os turistas, que todos os dias olham através do vidro que o protege, podem ver que mesmo após tantos milénios, o seu rosto mantém a dignidade de um grande governante. O tráfego intenso do Cairo flui apenas alguns metros dali, mas nenhum transeunte dedica um segundo que seja ao mais importante faraó do Egito. Uma das suas figuras colossais está rodeada de andaimes na praça da estação. Os gases dos tubos de escape dos automóveis erodiram a sua superfície e provocaram sérios danos. Por vontade dos arqueólogos, será dentro em breve devolvida a Mênfis, a antiga capital, onde, noutros tempos, atestava à frente de um grande templo a divindade do governante. O seu sonho de imortalidade partiu-se em milhares de fragmentos que se espalham por todo o Egito como um véu de pedra. A herança do grande Ramsés ocupou muitas gerações de investigadores, tal como ele em vida teve ao seu serviço gerações de arquitetos e de construtores. Mesmo reduzidas a ruínas, as suas obras falam-nos do seu poder, da sua ambição e dos seus delírios de grandeza. Uma vontade de ser superior a tudo e a todos. Os faraós que se seguiram olharam o seu reinado com inveja, como se tratasse de uma época de ouro. Apesar disso, deportaram sem escrúpulos as suas estátuas para a recém-inaugurada cidade de Tanis. Pi-Ramsés, a metrópole de Ramsés, foi convertida em pedreira. Os hinos evocam-na como uma cidade de incomensurável riqueza, com salas inteiras revestidas a lápis lazuli e malaquite. Os palácios transformaram-se em pó, as estátuas de Ramsés caíram
os templos desmoronaram-se. No entanto, o sonho do soberano cumpriu-se. Ramsés o Grande tornou-se imortal. Na memória de toda a humanidade, vive para sempre como o maior faraó que o Egito alguma vez teve. Ramsés, o preferido dos deuses.